O Thiago Silva, nosso amigo inscrito aqui no canal, me mandou uma dúvida e eu vou fazer um vídeo a respeito disso. E eu resolvi pegar 3 possibilidades da situação que ele me passou, que é a seguinte. Ele tem 2 ativos, o MXRF11 e o TORD11. Ele perguntou, e se eu pegar e vender ambos dentro do mesmo mês? Sendo que o MXRF11 eu estou tendo lucro. No TORD11, prejuízo. Vendi um com lucro e com prejuízo dentro do mesmo mês. Como é que eu faço? Segunda possibilidade. Eu peguei em janeiro, por exemplo, e vendi o MXRF11 com lucro. E lá em fevereiro, eu vendi o TORD11 no prejuízo. Como é que fica? Digamos a terceira possibilidade. Em janeiro, eu vendi o TORD11 com prejuízo. E em fevereiro, o MXRF11 com lucro. E nessa situação, como é que fica os cálculos de imposto, DARF? Como é que fica? Eu vou mostrar isso para você agora e você vai entender. E isso é muito comum acontecer. E você vai tirar essa dúvida agora junto com o Thiago. Vamos aqui para a tela do computador. Aqui são os 2 fundos imobiliários então que ele possui, da dúvida dele. MXRF11, 21 cotas. Na ocasião, em 2021, ele pagou R$10. O custo de aquisição dele foi de R$210. Ele não me informou de taxa, se teve taxas ou não, mas vocês sabem, né, que quando você compra os seus ativos, as taxas de emolumento e taxa de liquidação, né, você deve considerar no seu preço médio de compra. Faz parte do seu preço médio de compra. Mas vamos deixar zero aqui porque a gente não tem essa informação. E o TORD11, as 15 cotas dele, ele pagou R$10,62 lá em 2021 e pagou, então, teve um custo de aquisição de R$159,30 para comprar essas 15 cotas. Então vamos simular aqui uma venda do MXRF11 numa cotação estimada de R$10,33 e o TORD11 a R$1,90. Olha a queda absurda que teve o TORD11, hein? Você que tem o TORD11, bota nos comentários aí se você vai manter, vai vender. Qual que é a tua estratégia por TORD11 aí que nem dividendos está pagando, né? Então se ele vendesse o MXRF11 nesses R$10,33, que é o preço médio de venda dele, ele receberia R$216,93. E do TORD11 ele receberia R$28,50. Bom, aqui a gente vê que no resultado de lucro, no MXRF11 ele teria um lucro positivo então aí, ó, de R$6,93. Já no TORD11 ele teria um resultado negativo, um prejuízo de R$130,80. Se ele fosse pagar o imposto sobre o MXRF11, os 20%, é R$1,39. Como está abaixo de R$10, ele não precisa emitir DARF e não precisa pagar esse imposto, mas ele está devendo para a Receita. Então esse R$1,39 deve ser anotado e no futuro, se você fizer uma outra venda de ativos e você tiver lucro também e for tipo de R$10 de lucro, você acrescenta esse R$1,39 e faz uma DARF de R$11,39. Se tiver um prejuízo, você abate esse R$1,39 e vai reduzir o seu prejuízo lá também. Já vou mostrar esse exemplo aqui. E o TORD11, então, ele teve um prejuízo de R$130,80. Não vai pagar imposto, né? Pode ver, deu negativo, esse 26,16 é negativo. Ou seja, não paga imposto, nem fica devendo nada, você vai compensar o prejuízo de R$130,80 no futuro. Vamos ver aqui esses 3 exemplos como eu conversei com vocês agora. Bom, pessoal, aqui tem uma primeira situação, né? Se for dentro do mesmo mês, vamos dar o exemplo do mês de janeiro. Vamos dizer que no mês de janeiro, o Thiago, ele vendeu o MXRF11, né? Ele teve ali então um lucro de R$6,93 e o TORD11 ele teve um prejuízo de R$130,80. Essa diferença vai dar um saldo negativo, ainda um prejuízo a compensar, de R$123,87. Você entendeu a conta aqui, né? Se eu tenho R$6,93 positivo, eu subtraio R$130,80, me sobra negativo ainda R$123,87. Bom, nessa situação, se eu vendi os ambos dentro do mesmo mês, toda a apuração, pessoal, a Receita Federal ela quer saber tudo que você comprou, o que você vendeu dentro do mês. Então você teve prejuízos, teve lucros de vários ativos, não importa. Você então faz a conta de mais e menos e vai apurar no final do mês se você teve prejuízo ou teve lucro. Aqui no caso ele teve um ativo com lucro, outro ativo com prejuízo. Você poderia ter vendido 10 com prejuízo, 5 com lucro. Você vai fazer a conta de mais e menos e vai dizer, fiquei no positivo, vou ter que pagar imposto. Fiquei no negativo, lucro a compensar em lucros futuros. E se fosse ao contrário, eu coloquei aqui ao contrário, supomos que o MXRF11 tivesse dado um prejuízo para ele de R$6,93 e não lucro. E o TORD11, milagrosamente, né, tivesse dado aí R$130,80 de lucro.
A diferença então ficaria positiva, de R$ 123,87 de lucro. Aí ele teria que pagar imposto 20%, teria que gerar uma DARF de R$ 24,77 e pagar esse imposto até o último dia útil do mês seguinte. Como nós estamos dando o exemplo de janeiro, ele teria até o último dia útil de fevereiro para pagar essa DARF de R$ 24,77, se fosse o contrário aí do exemplo aí que nós falamos, né? No mundo real ali, que ele teve um prejuízo de R$ 123,87, ele vai anotar isso e lá, quando fizer o ajuste anual do imposto de renda, ele vai declarar esse prejuízo a compensar. Vamos agora para a segunda possibilidade. Bom, pessoal, a segunda possibilidade é se tiver lucro em janeiro, mas ele teve um prejuízo em fevereiro. Tá? Então, digamos que no mês de janeiro, né, ele vendeu lá um ativo qualquer, aqui estou usando agora outros valores, tá? Para ficar mais fácil o entendimento. Digamos que em janeiro você vendeu um ativo e esse ativo te deu um lucro de R$ 50. Bom, se teve um lucro de R$ 50, você tem que pagar um imposto de 20%. Então você vai gerar uma DARF de R$ 10 e vai pagar até no último dia útil de fevereiro. Aí lá em fevereiro, no mês seguinte, você resolveu vender um outro ativo que você estava com prejuízo e esse prejuízo foi de R$ 100. Nessa situação, você não pode compensar do lucro passado, tá? Então, o que você tem que fazer? Anotar esse prejuízo e lançar esse prejuízo lá no imposto de renda, no ajuste anual no ano seguinte. Nós vamos mostrar isso na prática como é que funciona. Fica aí que você vai ver como é que funciona. Estou só dando um pano de fundo aqui para você entender. Vamos para a terceira situação agora. A terceira situação, pessoal, é se você tiver um prejuízo em janeiro e um lucro em fevereiro. Então, vamos aqui agora nesta simulação aqui. Em janeiro, você vendeu o seu ativo, só que ele estava no prejuízo. Você vendeu num prejuízo de R$ 50. Bom, se você está no prejuízo, você não paga imposto no prejuízo, mas você anota para poder você, se tiver uma venda no futuro que tenha lucro, você abate. Se tiver um prejuízo de novo no futuro, você vai somando esses prejuízos e lá no ajuste anual você vai lançar isso no imposto de renda, que nós vamos mostrar como é que faz isso agora, logo logo. Aí chegou em fevereiro, você resolveu vender um ativo, mas que você estava com lucro. Esse você teve um lucro de R$ 100. Preste bem atenção aqui, ó. Janeiro você teve um prejuízo de 50. Fechou o mês de janeiro, você fez todo o ajuste do mês de janeiro, acabou, acabou, não pode mexer mais. Fevereiro é outra situação. Então, fevereiro você teve lucro. Porém, você teve o prejuízo de janeiro. Então, o que você vai fazer? Você não vai pagar 20% de imposto sobre os seus R$ 100 de lucro. Você pode abater esses R$ 50 do mês anterior ou dos meses anteriores, do passado. Se você tinha um prejuízo, então, de R$ 50, o teu resultado é R$ 50 positivo. Eu tive um lucro de R$ 100, depois eu tive um prejuízo de R$ 50, o que me sobrou? Um resultado positivo, um lucro de R$ 50. Em cima destes R$ 50, já bateu o prejuízo, eu vou pagar os 20% de imposto. Então, gera uma DARF de R$ 10. R$ 10 é possível gerar DARF. Então, você tem até o último dia de março, já que a apuração foi do mês de fevereiro de lucro, né? Então, você tem até março, último dia útil, para gerar uma DARF lá no gov.br, lá no sistema do Cical, que fica lá no site gov.br, gerar essa DARF, pagar o teu imposto até o último dia útil de março. Observações aqui, antes de irmos para o software do imposto de renda, tudo deve ser anotado e lançado no ajuste anual de imposto de renda do ano seguinte. Gerar uma DARF, que é o 20% de imposto, apenas se o lucro for igual ou maior que R$ 10. Caso o imposto seja inferior aos R$ 10, deve anotar e incluir ao imposto em lucro futuro ou abater em prejuízo anterior. Não é permitido, pessoal, abater prejuízo de um lucro do passado, como eu já mostrei aqui. Eu não posso fazer retroativo, é só para frente. Vamos então lá para o site da Receita Federal, para o software da Receita Federal, e vamos botar estes exemplos ali e você vai entender agora na prática. Bom, pessoal, estamos aqui então no software da Receita Federal, tá? Eu estou usando aqui o de 2023, porque o 2024 não saiu ainda, mas as mudanças, se houverem, é muito leve e eu duvido que vai ter alguma mudança aqui no layout, tá? Mas se tiver, fique atento, vamos verificar aqui como é que se faz mesmo, que você vai entender. Você já sabe que esse CPF não é meu, né? É um fictício, e vamos lá. O que você faz? Você vai aqui acessar a aba de renda variável. Tá vendo aqui, renda variável? Você vai entrar aqui então em renda variável e você vai ter essas duas opções aqui. Você vai ver no final deste vídeo, eu vou deixar dois links. Como declarar fundos imobiliários e um outro vídeo de como declarar ações e juros de capital próprio. E como declarar fundos imobiliários e dividendos. No caso aqui, nós estamos no exemplo de fundos imobiliários, que é o exemplo aí que o Thiago pediu. Então você vai vir aqui, ó, em operações, em FIIs, que é fundos de investimentos imobiliários, ou FIAGROS. Você vai clicar aqui e vai te abrir esta tela aqui, ó.
fundo de investimentos imobiliários ou na cadeia produtiva de agroindustriais titular, ou o dependente. Se for o caso, aí você clica em novo e faz o lançamento. No caso aqui, vamos usar o exemplo que nós fizemos agora. Qual foi o valor mesmo que nós tivemos aqui no primeiro exemplo de venda do mesmo mês? Vamos ver lá? Aqui, pessoal. Se ele comprou e vendeu dentro do mesmo mês, ele teve um prejuízo de R$ 123,87. Como é que eu lanço esse prejuízo de R$ 123,87? Eu venho no mês de janeiro, coloco o sinal de negativo, R$ 123,87. O que aconteceu aqui, pessoal? Resultado negativo do mês anterior. Tá vendo isso aqui, ó? Tá, que eu posso digitar algo aqui? Só em janeiro que acontece isso, é porque eu posso trazer o prejuízo do mês de dezembro do ano anterior e ir compensando. Então, compensação de prejuízo você pode trazer de anos anteriores para frente. O que eu coloquei aqui? Já está dizendo, ó, todos os meses ele tem R$ 123,87. À medida que ele tiver um outro lucro aqui, ó, que nós já vamos mostrar, vai abatendo aqui. Pode ver que não tem, ó, prejuízo a compensar de 123,87, alíquota do imposto de renda 20%, imposto devido zero, que não se paga imposto sobre prejuízo. Primeiro caso ali então explicado. Vamos agora para o segundo caso. Deixa eu colocar um zero aqui. Qual é o segundo caso? O segundo caso é em janeiro um lucro de R$ 50 e em fevereiro um prejuízo de R$ 100. Vamos lançar lá no sistema. Então em janeiro eu tive um lucro de R$ 50 e em fevereiro eu tive um prejuízo de R$ 100, menos R$ 100. Uma observação, pessoal. Quando você for trazer aqui um prejuízo de dezembro, neste caso aqui, você não coloca o sinal de menos, tá? Não coloca esse sinal de menos, não. Porque essa célula já está configurada como negativo, tá bom? Então aqui, ó, coloquei R$ 100 negativo. O que ele fez aqui, pessoal? Janeiro, R$ 50, cálculo do imposto, R$ 50, alíquota do imposto, 20%, olha o imposto devido, R$ 10. Vamos ver lá? Olha o imposto devido, R$ 10, como eu falei para vocês aqui. Tem que pagar até o último dia útil do mês seguinte. R$ 10 ele faz aqui. E aqui é onde ele vai lançar. Depois que você lançar, pagar o imposto de R$ 10, você vem aqui e digita os seus R$ 10 que você pagar. Se você não pagar, deixar os meses passarem, você vai pagar juros. Aí você vai ter que lançar, fazer a DARF novamente, ele vai calcular os juros e você vai lançar aqui com juros lá no ajuste anual do ano seguinte. E aqui você viu que em fevereiro ele teve R$ 100 de prejuízo, né? Olha aqui, ó, manteve o imposto, o prejuízo a compensar de R$ 100, ó, vai se mantendo. Então tu viu que ele não usou o lucro daqui? Não tem como tu pegar daqui o lucro, abater, voltar, não tem. Então lucro aqui, paga imposto. Mês seguinte é nova vida, mas tá tudo de novo do zero. Vai ter imposto a compensar. Vamos para o terceiro caso? Então, e o terceiro caso aqui, como é que fica, pessoal? Vamos imaginar agora que você vendeu o seu ativo, então, como eu falei lá, né? Um prejuízo de R$ 50 em janeiro, mas em fevereiro você vendeu com lucro de R$ 100. Vamos lançar no sistema da Receita e ver como é que fica. Então, janeiro, prejuízo de R$ 50 e em fevereiro um lucro de R$ 100. O que aconteceu? Você está com prejuízo a compensar de 50. Não paga imposto nenhum porque você está com prejuízo. Só que em fevereiro, ó, você teve um lucro de R$ 100. Aqui diz, ó, base de cálculo. Ficou quanto? R$ 50. Lembra na conta que eu mostrei para vocês lá no Excel? Imposto é de 20%. E aí você vai pagar, então, o imposto devido, R$ 10 de imposto, porque você vai pagar o imposto apenas sobre a base de cálculo do imposto. Eu tinha um prejuízo de R$ 50 num mês, no mês seguinte teve lucro, eu compensei o prejuízo. Então, ao invés de pagar aqui o imposto sobre R$ 100, 20% de R$ 100, eu paguei apenas 20% de R$ 50. Então, ao invés de pagar R$ 20 de imposto, eu paguei só 10, porque eu já tinha um prejuízo a compensar de meses anteriores. E aqui você pode ver, ó, ficou tudo zerado, ó. Não tem nada a compensar de prejuízo no futuro. Os R$ 10 de imposto devido, você vai lá, gera a DARF, paga o imposto, vem aqui no ano seguinte, né? Quando for declarar o imposto de renda, você coloca que você pagou o imposto, acabou. Está declarado o seu prejuízo ou o lucro que você teve. Bom, talvez fique curioso aqui então, se você tivesse aqui menos, né? Não fosse R$ 100, fosse somente R$ 60 de lucro. Se fosse R$ 60 de lucro e você teve 50 de prejuízo, você tem a compensar R$ 50 ainda. Qual é a base de imposto? R$ 10. 50 negativo mais 60 positivo, fica R$ 10 positivo. 20%, que é o imposto sobre R$ 10, é um imposto de R$ 2. Como esse imposto está abaixo de R$ 10, né, você não consegue gerar uma DARF abaixo de R$ 10,
você não faz nada. A única coisa que você vai fazer é guardar esse número, que se um dia você tiver aqui um lucro de R$100, por exemplo, e você tem esses R$20 aqui, ó, tá vendo? A ser pago sobre esse lucro de março, a sua DARF aqui, ó, vai ter que ser de R$22, que você está devendo R$2 ainda para a Receita, mais os 20 que estava aqui, virou 22. Fique atento a isso, anote, que mesmo sendo R$2, eu acho que é preferível pagar do que cair na malha fina e correr o risco por causa de R$2, né? Então, é um controle simples que você tem que fazer. Bom, pessoal, esse era o vídeo que eu queria fazer para vocês aí. Obrigado, Thiago Silva, aí, pela sua pergunta, pela sua dúvida. Eu acho que vai ajudar muita gente a esclarecer. Se você não entendeu alguma coisa, ficou um pouquinho complicado de entender algum detalhe, deixa aqui nos comentários, mas faça a sua inscrição no canal, ajuda a gente a crescer aí, compartilha com teus amigos, ativa o sininho para que você seja notificado. Muito obrigado, pessoal, porque vocês têm me ajudado muito. Hoje já estou aí com 730 inscritos, mais ou menos. Vamos chegar aí aos 1000 inscritos, vamos fazer o canal crescer, e é só com você que isso é possível. Muito obrigado, espero de coração que eu tenha ajudado você, e até o próximo vídeo.